Desde 1971, o Campeonato Brasileiro tem revelado craques e momentos inesquecíveis. E entre tantos talentos, alguns jogadores deixaram seu nome marcado na história como os maiores artilheiros da competição. Hoje, você vai conhecer o top 10 dos maiores artilheiros do Brasileirão desde a era unificada, com números, curiosidades e histórias desses monstros da área. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar os melhores top 10 de futebol. 10ª colocação. Gabigol, 117 gols. Para abrir nossa lista, ninguém menos que Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ídolo do Flamengo, iniciou sua carreira no Santos e atualmente jogando no Cruzeiro. Gabigol se consolidou como um dos atacantes mais decisivos da história do Brasileirão. No dia 22 de julho de 2025, ao marcar 2 gols contra o Juventude, o atacante da Raposa se tornou o 10º jogador com mais gols no Campeonato Brasileiro desde 1971. Além de artilheiro, foi protagonista nos títulos do Brasileirão de 2019 e 2020 pelo Flamengo. Também foi artilheiro do campeonato em 2018 com 18 gols e em 2019 com 25 gols pelo rubro-negro. Detalhe que ele tem apenas 28 anos e já figura entre os maiores artilheiros do Brasileirão. Em que posição você acha que Gabriel pode chegar até o fim de sua carreira? Deixe sua opinião nos comentários. 9º lugar. Washington, 126 gols. No 9º lugar está Washington, o coração valente. Um exemplo de superação. Enfrentou problemas cardíacos, mas brilhou por clubes como Paraná, Atlético Paranaense, Fluminense e São Paulo. Em 2004, Washington fez o recorde de gols de uma mesma edição de Campeonato Brasileiro. Marcou 34 gols naquela edição, ajudando o Atlético a terminar o campeonato como vice-campeão daquele ano. Ele também foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro de 2008, marcando 21 gols pelo Fluminense, clube no qual conquistou o campeonato em 2010. Conhecido por seu faro de gol e presença diária, Washington foi artilheiro em diversos clubes e conquistou o coração das torcidas por onde passou. 8º lugar. Serginho Chulapa, 127 gols. O 8º lugar é de Serginho Chulapa, um nome marcante nos anos 70 e 80. Atacante de São Paulo, Santos e Corinthians, Serginho era polêmico, mas letal dentro da área. Foi artilheiro do Brasileirão de 1983, marcando 22 gols pelo Santos. E também foi campeão brasileiro em 1977, pelo São Paulo, marcando 18 gols. Mais de uma década, deixando seu nome eternizado entre os maiores centroavantes da história do Brasileirão. 7º lugar. Túlio Maravilha, 129 gols. No 7º lugar, ele que prometia e cumpria. Túlio Maravilha, o eterno camisa 7 do Botafogo, que também defendeu Goiás, Corinthians e vários outros clubes. Com seu carisma e faro de gol, Túlio colecionou gols e frases inesquecíveis, como o famoso "Eu vou fazer 1000 gols". Artilheiro por onde passou, foi peça fundamental no título brasileiro do Botafogo em 1995, sendo artilheiro com 23 gols. Também foi artilheiro do Brasileirão outras 2 vezes, em 1989 marcando 11 gols pelo Goiás, e em 1994 empatou com o Amoroso, que atuava pelo Guarani, os dois com 19 gols naquela edição. 6º lugar. Diego Souza, 130 gols. O 6º lugar pertence a Diego Souza, um jogador que desafiou o tempo. Polivalente, atuou em diversas posições, mas encontrou seu auge como artilheiro. Foi artilheiro do Brasileirão ao lado de Fred em 2016. Atuando pelo Sport, o jogador marcou 14 gols naquele ano. Com passagens por gigantes como Vasco, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, entre muitos outros, ao todo, ele atuou por 10 clubes brasileiros diferentes na carreira. Diego se destacou pela força física, bom posicionamento e a impressionante regularidade, entrando para a história do Brasileirão. Diego Souza já jogou no seu time? Você gostava do futebol dele?
Deixe sua opinião nos comentários. Quinto lugar, Zico, 135 gols. Na quinta posição está o Galinho de Quintino, Zico, o maior ídolo da história do Flamengo e um dos maiores nomes do futebol mundial. Zico marcou incríveis 135 gols no Brasileirão, sendo artilheiro do campeonato pelo rubro-negro em 2 oportunidades, em 1980 marcando 21 gols e em 82 marcando também 21 gols. Além disso, o Galinho conquistou 4 vezes o campeonato, em 80, 82, 83 e 87. Além de artilheiro, era um maestro. Cobrava faltas como poucos e comandava o time dentro e fora de campo. Quarto lugar, Edmundo, 153 gols. Em quarto, temos Edmundo, o Animal, um dos jogadores mais polêmicos e talentosos dos anos 90. Ídolo no Vasco e no Palmeiras, ele também atuou por Flamengo, Cruzeiro, Fluminense, Corinthians, Santos e Figueirense no Brasil, sempre deixando sua marca com gols ou pela sua personalidade forte. Em 1997, foi peça-chave no Vasco campeão brasileiro e foi artilheiro do campeonato naquele ano marcando 29 gols. Também foi campeão do campeonato outras 2 vezes, em 93 e 94 pelo Palmeiras. Tá gostando da lista? Deixa seu like e se inscreva. Não custa nada. Em terceiro lugar, temos Romário, o baixinho, com 154 gols. Romário teve passagens brilhantes por Vasco, Flamengo e Fluminense, encantando torcedores com sua frieza na hora de finalizar. Dentro da área, ele era imparável. O baixinho foi artilheiro do Brasileirão em 2 oportunidades, em 2001, marcando 21 gols, e em 2005, marcou 22, ambos pelo Vasco. Em 2000, ele conquistou o Brasileirão com o Vasco, Brasileirão que foi chamado de Copa João Avelange, naquela edição. Um verdadeiro gênio do posicionamento e um dos maiores atacantes de todos os tempos. Na segunda posição, temos Fred, 158 gols. Um dos camisas 9 mais letais que jogou o Brasileirão. Considerado um dos maiores ídolos do Fluminense, Fred também atuou no campeonato por Cruzeiro e Atlético Mineiro. Ele foi artilheiro de 3 edições do Brasileirão. Em 2012, pelo Fluminense com 18 gols, em 2014 ainda pelo Flu com 18 gols, e em 2016, atuando por Fluminense e Atlético Mineiro, ele marcou 14 gols ao total. Fred é bicampeão brasileiro pelo Fluminense nos anos de 2010 e 2012, sendo um dos maiores ídolos da história do clube. Uma carreira marcada por títulos e muitos gols por onde passou. Primeira posição, Roberto Dinamite, 190 gols. E no topo da lista, com uma marca impressionante, Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco da Gama e um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro. Foram 190 gols no Brasileirão, uma marca que parece inalcançável. Dinamite foi artilheiro do campeonato em 1974 com 16 gols, conquistando o campeonato daquele ano, e em 84 com o mesmo número de gols. Dinamite não só fazia gols, como representava sua torcida com raça, técnica e amor ao clube. Esses foram os 10 maiores artilheiros da história do Brasileirão até o dia 23 de julho de 2025. E para você, quem é o maior jogador dessa lista? Qual deles marcou época pelo seu clube do coração? Deixa nos comentários. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder os melhores top 10 do melhor esporte do mundo. Até a próxima!